Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Gente, se vocês estiverem sentindo alguma diferença na minha voz, é que nos últimos dias eu acabei pegando uma gripe e eu ainda estou me recuperando dessa gripe. E para ajudar, minha rinite ainda atacou. Então, assim, eu tava gripada e com a rinite atacada. Tava uma maravilha. Tava lindo de viver, né? Mas, assim, eu já tô bem melhor e em condições para gravar os vídeos pro canal. Então, cá estou eu, né? É, Vamos começar então, né? Esse vídeo, eu tô com um roteirinho aqui com alguns tópicos que eu quero abordar com vocês, né? Que eu quero abordar nessa conversa. E, bom, basicamente o tema desse vídeo é como ser menos ansioso, né? Então, a ideia aqui é passar algumas dicas para vocês de como ser uma pessoa menos ansiosa. Eu me considero uma pessoa não muito ansiosa, tá? Eu nunca sofri de fato com ansiedade, assim, a ponto de nem dormir. Eu sei que tem pessoas que passam por esse tipo de problema. São pessoas tão ansiosas que acabam nem conseguindo dormir. Cara, isso é loucura, né? E se você passa por esse tipo de problema, por esse tipo de situação, por conta da sua ansiedade, esse vídeo é pra você, porque a gente vai conversar exatamente sobre isso aqui e como você pode, né, pensar de uma maneira diferente a respeito daquilo que você vai fazer, a respeito dos próximos passos que você vai dar, sobre determinados assuntos, sobre coisas que acontecem na sua vida, né? A ideia é que você vire uma chave na sua cabeça sobre quem você é, sobre o que você pode fazer a respeito das coisas que acontecem na sua vida, sabe? Para que você tenha uma qualidade de vida melhor e menos ansiosa, né? Então, vamos lá, né? Primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui, que eu separei ansiedade é normal até te prejudicar. Então, óbvio, eu já fiquei ansiosa em alguns momentos, mas por coisas boas, né? Até por coisas ruins também, pensando assim, nossa, por exemplo, sei lá, na faculdade, né? Porque, enfim, eu faço faculdade para quem não sabe. É... E aí, às vezes eu fico, nossa, cara, eu tenho uma prova que provavelmente vai ser muito difícil na próxima semana e eu sei que eu preciso estudar muito para essa prova. Meu Deus. Será que eu vou conseguir estudar para essa prova? Nossa, será que eu vou bem nessa prova? Cara, não posso ir mal e não sei o quê. E assim, gente, eu acho que esse vídeo, especificamente, assim, né, ele vai falar muito sobre provas, tá? Sobre a rotina na faculdade, porque, assim, eu acho que, pelo menos as ansiedades, assim, que eu vejo meus amigos falando, até porque a gente tá no mesmo círculo, né? A gente tá ali no mesmo... A gente faz parte de um grupo que vivencia as mesmas coisas, né? Eu e os meus amigos da faculdade, por exemplo. Então, as nossas conversas que envolvem ansiedade, algum tipo de ansiedade, sempre estão ligadas às provas, né? Que a gente vai fazer e tal, às apresentações de seminário e essas coisas. Então, eu acho que os exemplos que eu vou utilizar aqui nesse vídeo estão muito ligados a essas situações. Mas isso não te impede, tá, de colocar a maneira como eu vou falar para vocês lidarem com essas situações em outras situações da vida de vocês também, que não na faculdade, né? Enfim, que não conectadas ali a fazer uma prova, apresentar um seminário. Mas enfim, vamos lá. Eu queria dizer para vocês que, basicamente, para que você não sofra de ansiedade, para que vocês não sofram de ansiedade, vocês precisam entender quem vocês são, tá? Então, assim, basicamente é você entender quem você é, cara. Você tem que saber do seu potencial, né? Como saber desse potencial? Como saber quem você é? E aí, ao longo do vídeo, eu vou falar para vocês sobre como fazer isso, tá? Antes de falar como fazer isso, né? Eu quero dar exemplos para vocês de pessoas do meu cotidiano que eu convivo bastante e que eu observo, né? E que eu vejo quanto essas pessoas são ansiosas, né? Uma delas já melhorou bastante, mas a outra ainda sofre bastante com essa questão da ansiedade. Primeira, né, que eu quero falar para vocês, na verdade eu vou falar quem são essas pessoas, né? Uma delas é a minha melhor amiga da faculdade e a outra é a minha namorada, né? Então são duas pessoas da minha vida, assim, que eu vejo que são muito ansiosas e que
sofrem com isso bastante. A minha amiga nem tanto, principalmente depois que ela voltou a fazer terapia e tudo mais. Essa minha namorada, mesmo com terapia, ela ainda sofre bastante com ansiedade, né? Isso é bem complicado. Eu tento ajudar ela, assim, mas é algo que parece que, bom, eu falando pra ela, assim, não adianta muito. Agora, com a minha amiga, com a minha melhor amiga da faculdade, as conversas que eu tive com ela e a terapia, puta, ajudaram demais ela, sabe? E eu espero muito de verdade que o que eu tenho pra falar pra vocês aqui também seja muito útil na vida de vocês, assim como foi pra minha melhor amiga, né? Então vamos lá, vou começar pelo caso da minha melhor amiga, né? Que eu acho que é o que mais, né, que teve, assim, uma reviravolta, né? Bom, essa minha melhor amiga, gente, quando eu conheci ela, ela era uma pessoa extremamente ansiosa, tipo assim, de nem dormir, de passar mal, tá? Quando eu ia fazer prova na faculdade. Então, assim, às vezes ela passava mal no dia da prova de manhã, aí tinha que tomar algum remédio para melhorar. Ela tinha que tomar calmante para ir fazer as provas. Cara, olha o nível de ansiedade da pessoa, né? Olha o nível. E, tipo assim, ela era uma pessoa que ela não se preocupava com as coisas que iam acontecer na próxima semana, como eu me preocupo, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que, pô, vou pensar no que vai acontecer na próxima semana. Ela se preocupava com um mês, com um semestre. E ela tinha, até hoje, ela tem essa organização extrema, assim, sabe, das coisas. Ela sabe o que ela vai fazer no semestre inteiro, ela tem uma agendinha. Ela coloca tudo literalmente, assim, sabe? Cada parte da casa que ela vai limpar, coloca o aniversário das pessoas. Tem o meu aniversário lá, gente. Olha que loucura. Ela é uma pessoa extremamente organizada. Eu não sei até que ponto isso ajuda ela ou não. Mas enfim, ela coloca tudo nessa agendinha dela. Mas o ponto é que essa minha amiga, é, eu comecei a observar essas coisas nela, né? Quando a gente começou a ter amizade lá no primeiro ano da faculdade. E eu comecei a conversar com ela, sabe? Porque, obviamente, isso, né, me deixava mal também ver ela dessa forma, porque ela era minha amiga, né? Uma pessoa que, enfim, eu gosto bastante, que eu amo, na verdade, né? Ela sabe disso. Então, assim, é uma pessoa muito importante pra mim, sabe? Que eu queria ver bem. E quando eu via ela dessa forma, sabe? Eu ficava, meu Deus, amiga, mas por que que você tá tão ansiosa? E tem aquela coisa, né? Às vezes a pessoa que é ansiosa, a gente vai conversar, fala, cara, mas por que que você tá ansioso? Aí a pessoa às vezes é grossa, né? Tipo, ai, eu tô assim porque eu quero. É porque eu quero, é porque não sei o quê. Cara, se eu pudesse controlar, eu não tava ansioso, né? E eu, sabe, eu já tive umas respostas assim, mas com a minha amiga, tipo, era meio diferente, sabe? Ela parecia estar mais aberta a tentar lidar com essa situação, né? E com as críticas, com as perguntas que eu fazia pra ela. Então, assim, eu falava pra ela, amiga, por que que você tá ansiosa? Por que que você tá ansiosa? Porque eu sabia do potencial dela, eu sabia quem ela era. Eu sabia que ela era tão dedicada quanto eu na faculdade e que não tinha motivo pra ela se preocupar em ir mal na prova, né? E aí eu falava pra ela, eu falava, amiga, e ela me ouvindo, né? Amiga, você estudou pra prova? Ah, estudei, amiga, estudei, mas. Nossa, mas eu não sei se eu vou. Amiga, você estudou pra prova, não estudou? Se você estudou pra prova, por que que você tá preocupada? Sabe, você. A gente tem o privilégio, graças a Deus, de conseguir ter tempo pra estudar pras provas, né? Eu sei que tem muitas pessoas que, enfim, trabalham, faz faculdade. Na época, minha amiga ainda não trabalhava, ela começou a trabalhar recentemente. E pra ela agora tá um pouco mais difícil estudar pras provas por conta disso. Mas, assim, naquela época ela não trabalhava, né? Então, falei, cara, por que você tá ansiosa? Você estudou, você passou o dia inteiro provavelmente estudando ontem, ou mais que um dia até. Você não leu os textos? Você não estudou? Por mais que você não tenha lido os textos, eu sei que às vezes tem faculdade que, tipo assim, você tem que ler muito e não dá pra você ler todos os textos, beleza, tranquilo. Mas, cara, hoje em dia a gente tem inteligência artificial pra isso, sabe? Depois, posteriormente, eu posso até gravar um vídeo aí falando como eu uso, mostrando, né, como eu uso a inteligência artificial, especificamente chat GPT e chat PDF, para me ajudar a estudar, cara. Assim, se você não usa inteligência artificial hoje para te ajudar a estudar, né, eu não tô dizendo para colar, criatura, porque você tem que aprender as coisas. Você tá fazendo na faculdade, você tem que saber o que você tá fazendo, o que você tá escrevendo ali, tá bom? Pelo amor de Deus, cara, não vá se formar sem saber nada da faculdade, do que você tá estudando. Se você não conseguiu prestar atenção na aula, não conseguiu ir na aula, não conseguiu entender o que o professor estava explicando, cara, busca depois pra você aprender, pra você saber explicar, tá bom?
Porque você tem que se formar mesmo naquilo que você está estudando. Poxa, já pensou se passar 4 anos da sua vida é, fazendo uma coisa que depois você não sabe o que é aquela coisa, não sabe falar nada sobre, tem opiniões ali completamente baseadas no senso comum, porque o que você aprendeu na faculdade você não levou para sua vida, né? Que loucura isso. Para mim não faz o menor sentido. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo também, que eu posso aí tá ensinando vocês como estudar de fato para uma prova, tá? E aí não precisar colar. Eu sou uma pessoa que nunca colei na minha vida. Nunca colei pra prova nenhuma. Nunca precisei colar pra ir bem nas provas, tá? E assim, minhas notas sempre foram muito boas, tá? É muito comum que eu tire 8, 9, 10 nas provas, porque eu acho que a metodologia de estudo que eu tenho, assim, é muito boa. Isso é uma coisa também que te ajuda a ser menos ansioso, tá? Porque, enfim, se você estudou bem, você sabe que você sabe o conteúdo, é, você acho que fica menos ansioso, né? Pra ir fazer a prova, tá? Ó, colei uma vez, agora que eu tô pensando aqui, que foi recente, inclusive. E quando eu tava colando, cara, foi uma loucura, porque eu colei, assim, porque minha amiga tava colando, essa minha melhor amiga, ela passou as questões da prova pra mim, tava colando, e aí, enquanto eu tava colando, eu tinha estudado antes pra prova, geralmente o pessoal cola porque não sabe, né? As questões, não sabe as respostas, enfim, não sabe nada, né? E aí tá escrevendo ali, torcendo muito, orando muito, para que aquelas respostas estejam certas, né? Geralmente é assim. Mas no meu caso eu sabia o conteúdo, então eu tava colando para organizar as minhas ideias, né? E olha só, o perigo de você colar e não saber nada da prova é que você pode ir mal. Aí é aquela coisa, né, cara? A pessoa rouba e não consegue carregar. É feio, né? Pelo amor de Deus, cara. Então se você for colar, criança, pelo menos, saiba o que você tá colando. Pra você ir bem na prova. Porque, pô, colar e ir mal, pelo amor de Deus, né? Então, assim, foi uma prova que antes de. Com esse mesmo professor, né? Eu tinha feito sem colar, tinha tirado 7. Aí quando eu colei, tirei 9. Olha que maravilha. Foi bom pra ter organizado as ideias ali. Mas enquanto eu tava colando, não tinha necessidade, assim, de colar. Era mais por uma questão de organização das ideias mesmo, né? E, sei lá, não senti muita diferença, não, na cola. Inclusive, acho que eu escrevo melhor, acho que eu consigo colocar melhor as minhas ideias quando eu não tô colando, porque daí eu não me prendo na cola. Me prendo no que eu estudei, no que eu aprendi e desenvolvo as minhas próprias ideias, né? Então a escrita fica muito mais dinâmica, acho que fica uma escrita muito melhor. Eu, inclusive, prefiro, tá? Até porque eu chego na prova sabendo o conteúdo, né? E acho que você faz a disciplina, você faz a matéria para isso, né? Para, né, aprender sobre as coisas que aquela disciplina ensina, né? Mas enfim, voltando aí para essa questão da ansiedade nas provas, né? E aí eu falando para minha amiga, cara, e tentando mostrar para ela o quanto ela era inteligente, sabe? O quanto ela tinha total capacidade de ir bem na prova, sem precisar se preocupar, e que a preocupação dela só fazia ela ir mal. Cara, a prova que, tipo assim, acho que eu não lembro, a primeira prova que a gente fez, acho que valia 7, que eu vi que ela foi muito mal, que ela tirou 4, sabe? E ela se dedicando e tal. Claro, a escrita dela também melhorou muito de lá pra cá, porque é uma coisa que a gente conversava muito, né? É, tudo bem, a ansiedade atrapalhava muito ela, mas assim, a escrita também dela não era muito boa, porque ela se baseava naquilo que ela escrevia durante o ensino médio, né? E a graduação é completamente diferente, né? O texto é completamente diferente, é um texto muito mais robusto, é um texto muito mais profundo, né? Que você tem que escrever ali na graduação, com introdução, desenvolvimento, conclusão, enfim. Os professores costumam não dar uma pontuação alta aí para textos que não correspondem a esses itens, né? A essa ordem de escrita, né? Enfim, conversando com ela, é claro que também esse nervosismo, né? Essa ansiedade te impede muito de focar no que é importante, né? Que é você fazer a prova e colocar em prática tudo aquilo que você estudou, né? Então, claro, a escrita dela também ficava aí, ficava comprometida, né? Por conta dessa ansiedade dela. Cara, depois de alguns bons meses, tá? Eu acho que até anos, assim, porque eu acho que, pô, foi uns 2 anos eu conversando com ela e tentando mostrar pra ela o quanto ela era uma pessoa foda, tá ligado? E que ela tinha total capacidade de fazer a prova. Ela teve que aprender a acreditar nela. Você precisa, cara, você nunca vai deixar de ser ansioso.
principalmente em prova, né, que é aqui o exemplo que eu tô usando, que eu acho que talvez muito comum, assim, na, na, na idade na idade que eu tô, na idade dos meus amigos, enfim, na idade talvez que você, na sua idade aí. Meu Deus, tá difícil aqui falar, hein? Muito comum na idade, né, provavelmente das pessoas que me assistem, na idade dos meus amigos, na minha idade. Então, assim, enfim, eu acho que é um exemplo muito válido, né? Então, cara, você precisa saber quem você é, você precisa saber do seu potencial, você precisa parar e pensar, cara. Meu, eu estudei pra essa merda, então eu vou bem nessa merda. Dane-se que seja o conteúdo mais absurdo do mundo, tá? Dane-se. É porque aí, por exemplo, a minha faculdade, eu faço ciências sociais, né? Uma faculdade de humanas. Há quem diga, por exemplo, minha namorada é de biológicas, ela acha os conteúdos de humanas muito difíceis. Ela não gosta, ela tem dificuldade de entender. Então, assim, pra mim a dificuldade é relativa, não é porque o meu curso é de humanas que é um curso fácil, né? Eu, por exemplo, acho meu curso muito fácil. É, porque eu sempre tive facilidade em matérias de humanas, mas eu acho, por exemplo, biológicas, que é o curso da minha namorada, né, que ela agora já tá formada e tal, enfim, mas o curso que ela fazia, eu achava muito difícil, entendeu? Eu não entendia nada, bicho, nada que ela me falava. Então é relativo, dificuldade é relativa, né? Mas uma coisa eu te garanto, que se você estudar mesmo, de fato, aquilo, né? Claro que você também. Bom, eu não te aconselho, cara, você começar a fazer um curso, começar. Você querer fazer algo que você não tem facilidade, tá? Assim, se fosse para te recomendar alguma coisa, escolha uma faculdade que você tem facilidade nos conteúdos ali abordados, né? Você tem facilidade em biológicas? Escolha uma faculdade ali de biológicas. Se tem facilidade em humanas, escolha uma faculdade de humanas. Se você tem facilidade em exatas, escolha uma faculdade de exatas pra você não sofrer, né? Porque faculdade já é difícil pra caramba, cara. Por mais que eu tenha facilidade em humanas, eu eu tenho dificuldades de uma pessoa que faz faculdade, dificuldades comuns. Por exemplo, agora eu tô começando a fazer um TCC. Você entendeu? Imagina você fazer um TCC de algo que você não tem afinidade. É complicado. Então, pense bem antes de escolher sua graduação, tá? Nunca, nunca, pelo amor de Deus, nunca escolha uma graduação por dinheiro, tá? É um outro conselho aí que eu te dou. Mas acho que eu tô me perdendo demais nesse vídeo. Eu tô, né, aprofundando muita coisa que eu não deveria estar aprofundando aqui. Mas tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês é importante, tá? São todas coisas importantes que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Agora, outra coisa também que eu queria falar dessa minha amiga, deixa eu ver. Hoje em dia, né, como que essa minha amiga está? Cara, ela melhorou muito, assim, porque ela definitivamente começou a acreditar nela e a levar em conta as coisas que eu falava. Cara, se você estudou, você vai bem. Ponto. Acabou. É isso que você tem que saber. Você vai bem. Se você estudou, você sabe desenvolver as ideias na sua cabeça. Você sabe. Eu sei que você sabe, porque você sabe que você estudou, cara. Você sabe que quando, ó, dica, só uma dica aqui. Depois eu vou gravar eu quero muito gravar um outro vídeo ensinando é, as pessoas a estudarem. Talvez seja até o próximo vídeo, eu vou ver ainda. Mas assim, como que você sabe, né? Como que você sabe que você estudou bem e que você está preparado para uma prova? É simples, né? Até meio óbvio, mas eu vou falar. Você tem que saber explicar para você. Você tem que saber explicar para você sem ler nada, sem ver nada. O que eu faço? Toda vez que eu termino de estudar, eu fico horas estudando, tá? Para uma prova. Depois que eu termino de estudar, eu pego e falo, bom, agora é que eu vou ver realmente se eu estou preparado para a prova. E aí eu pego todos os conceitos que o professor disse que iriam cair na prova, coloco num documento os conceitos, não a explicação deles, somente os conceitos, e começo. Pá, o que é isso? Ah, isso é isso, isso, isso. Eu falando, sem olhar nada, tá? O que é isso aqui? Ah, é isso, 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 isso. Legal, legal. O que é isso? Ah, é isso, 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 isso. Isso aqui. Ah, é isso, isso, isso. O que que eu posso usar como exemplo para poder exemplificar isso aqui? Ah, posso usar isso, isso, isso e isso. Ah, legal. É bom você levar pelo menos para cada conceito de um a dois exemplos. Acho que já tá legal para cada um dos conceitos. Porque os exemplos te ajudam muito a lembrar do significado da coisa em si. É, bom, deixa eu ver aqui o que mais. Minha namorada, né? Eu falei que eu ia acabar aprofundando mais ainda nesse assunto.
falando um pouco sobre ela. Mas assim, acho que também não tem muito o que falar sobre ela, porque ela ainda não melhorou, né? Essa questão nela é uma coisa que eu ainda tô tentando trabalhar com ela, sabe? Fazer ela acreditar nela mesma. Cara, isso pra mim, eu acredito muito em mim, cara. Eu sei do meu potencial, eu sei quem eu sou. Isso não é se achar, isso não é ter o ego alto, não é ser narcisista. Isso é se conhecer. É muito diferente, tá? Isso é saber do seu potencial. Eu sei do meu potencial, eu sei quem eu sei que eu sou uma pessoa inteligente, tá ligado? Então eu sei que eu vou conseguir ir bem numa prova se eu estudar pra ela. Simples assim, sabe? É simples, na minha cabeça é muito simples isso, sabe? Então é você acreditar no seu potencial, cara. Né? Você acreditar em quem você é, acreditar que é possível pra você sim, que você é uma pessoa foda, mano. Entendeu? Que você vai conseguir fazer essa merda dessa prova aí que você tá precisando fazer. E que você vai bem. Entendeu? É... Cara, eu acho que é isso, tá? Então, assim, pare de sofrer com ansiedade. Por favor, pare de sofrer com ansiedade, cara, que ansiedade não é legal, não é legal. Entendeu? Eu sei que, tipo, parece que eu tô falando aqui de um jeito tão, sabe, ai, pare de sofrer, parece que é uma coisa que você quer e tal, e que você consegue controlar, que é só querer, sabe? Mas eu quero que você reflita o quanto você acredita em você. O quanto você acredita em você, o quanto você acredita no seu potencial, o quanto você acredita em quem você é. O quanto você se vê uma pessoa foda, uma pessoa capaz de fazer as coisas. Eu quero que você me responda, tá? Porque eu tenho certeza que se você sofre muito com ansiedade, você não se vê uma pessoa foda, você não se vê uma pessoa muito capaz. Você acha que vai dar tudo errado. Que foi uma coisa que eu perguntei pra minha namorada um dia. Falei pra ela, o que que passa na sua cabeça? O que que passa na sua cabeça quando você vai apresentar um seminário, quando você vai fazer uma prova? O que que passa na sua cabeça antes de fazer? Antes antes da execução, de fato, né? Ela falou pra mim que eram coisas negativas que poderiam acontecer. Ela ficava com medo de gaguejar na hora da apresentação. Ficava com medo de talvez não entender direito a questão, responder errado. Tudo que era negativo ela pensava. E as coisas positivas, caramba? Não passa na cabeça não da pessoa? Não vai passar na sua cabeça que você estudou, que você se preparou, que você soube explicar pra você os conceitos daquilo, sabe? Ah, ela ficava com medo também de, tipo, alguém, a professora, alguém, sei lá, fazer uma pergunta pra ela não conseguia responder. Caraca, mas se você estudou, como que você não vai saber responder? Pelo amor de Deus, acredite em você, tá? Então, por agora é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado da melhor forma possível. Até a próxima e tchau, tchau.